Fala pessoal, aula sobre teorias demográficas. Nessa aula específica nós vamos trabalhar as teorias relacionadas ao pensamento de Thomas Malthus, conhecidas como teorias malthusianas, divididas em três. A teoria malthusiana propriamente dita, a neo-malthusiana e a eco-malthusiana, beleza? Começando então pela teoria malthusiana, ela é uma teoria formulada por Thomas Malthus no ano de 1798, quando ele publica o seu Ensaio sobre os Princípios da População, um livro de Thomas Malthus, que é considerado como o pai da demografia. E nesse livro, quando ele trata sobre sua teoria, que fica conhecida como teoria malthusiana, ele diz o seguinte: Thomas Malthus, que era economista, inclusive, então ele criou princípios estatísticos de estudo sobre população, princípios matemáticos. E ele diz o seguinte aqui para nós nessa teoria. Ele fala que a população ela tende a crescer, a população ela cresce em PG, progressão geométrica. Para quem não sabe, seria 2, 4, 8, 16, um ritmo acelerado de crescimento demográfico. Enquanto que a produção de alimentos ela tende a crescer para o contexto da época, sempre, tá? Final do século XVIII, tende a crescer em PA. O que é crescer em PA? 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Ou seja, a população ela tende a crescer num ritmo superior à da produção de alimentos. Segundo Malthus, qual seria a principal consequência dessa diferença no ritmo de crescimento populacional? A consequência seria o aumento da fome. Então, segundo ele, uma população crescendo num ritmo superior à capacidade de produção de alimentos, automaticamente faltam alimentos, faltam recursos alimentares, o que vai produzir a fome no mundo. Ele desenvolve essa sua teoria no processo de primeira revolução industrial, quando a urbanização na Inglaterra estava ficando cada vez mais intensa. A população que produzia alimentos no campo ela estava migrando em direção à cidade, o que fez com que a população urbana inglesa, especialmente inglesa, que foi onde ele fez os seus estudos, crescesse numa projeção geométrica e a produção de alimentos, pela falta de população para trabalhar na lavoura, crescesse num ritmo muito inferior. Ele aplica essa realidade inglesa, londrina, à realidade mundial e fala, vai faltar alimento no mundo. Então ele aplica uma realidade quase que local da Inglaterra ao mundo no seu livro de 1798, quando ele lança a teoria malthusiana, muito celebrada naquele momento. Para ele, a solução desse problema, dessa equação de produção de alimentos e crescimento populacional, que o resultado é a fome, as soluções eram 4. Repara nas soluções dele. Primeiro, o casamento tardio. Então, quanto mais tarde a população se casasse, menor seria ou tenderia a ser a taxa de natalidade. Segunda solução, a abstinência sexual. E aqui entra um aspecto interessante do Thomas Malthus, que é o aspecto religioso. Ele era pastor anglicano. Por isso ele fala do casamento tardio, do sexo exclusivamente como fator de reprodução e, portanto, a abstinência sexual com o casamento tardio iria naturalmente diminuir a taxa de natalidade, que ele encarava aqui como grande problema deste momento, era a taxa de natalidade, iria reduzir o ritmo de crescimento por queda da natalidade e, consequentemente, aproximar o crescimento demográfico do crescimento da produção de alimentos. Então repara que, além de economista, como pastor anglicano, essas duas soluções que ele apresenta primeiramente têm uma conotação bastante religiosa. Só que ele apresenta outras duas. Ele fala que eventualmente era importante existirem no mundo algumas guerras para diminuir a população mundial. Então ele era a favor de vez em quando, algumas guerras para reduzir a população do mundo e aí ter alimento para todo mundo. E também algumas doenças. Importante algumas doenças se espalharem pelo mundo como forma de controle demográfico. Então repara que guerras e doenças, teoricamente o ser humano não tem total controle sobre elas.
casamento tardio e abstinência sexual, teoricamente, na cabeça do Malthus, do Thomas Malthus, o ser humano tem controle. Por isso ele falava que os instrumentos mais eficientes para evitar a fome no mundo eram casamento tardio e abstinência sexual. Eventualmente, guerras e doenças. Ele, por exemplo, talvez estivesse muito feliz nesse momento de pandemia do novo coronavírus, né? Redução da população mundial para sobrar alimento. Quais são as grandes críticas feitas ao longo da história, século XIX, século XX e XXI, à teoria malthusiana e ao pensamento malthusiano? A primeira delas é que Malthus, no seu contexto histórico, ele desconsiderou, ele não levou em consideração os possíveis avanços tecnológicos na agricultura, que aumentariam a capacidade de produção de alimentos. Então ele desconsiderou os possíveis avanços tecnológicos no campo, tanto agricultura como pecuária. Na história da humanidade, no século XX, isso ficou muito nítido quando acontece a Revolução Verde da década de 50. Revolução Verde da década de 50, e aumenta muito a capacidade de produção de alimentos. Como ele não levava em consideração o aumento da capacidade, do potencial produção de alimentos ao longo da história, ele ficou exclusivamente focado em reduzir a natalidade por essas 4 soluções dele. Outra crítica que se faz à teoria malthusiana é que a população mundial, essa população mundial, e ele levou em consideração apenas a população da Inglaterra, não cresceu no ritmo, na velocidade prevista, projetada por Malthus. Malthus identificou o crescimento urbano inglês e aplicou esse padrão para o planeta Terra. E aí a população mundial não cresceu nessa mesma proporção que ele imaginava de PG. Resultado disso foi que, com a Revolução Verde e uma população não crescendo na mesma velocidade que ele projetava, a produção de alimentos ela acaba sendo superior à do crescimento demográfico. O que a gente observa ao longo da história, fazendo um pequeno gráfico aqui, o que a gente observa ao longo da história, principalmente a história do século XIX e século XX, é que a produção de alimentos ela cresceu numa velocidade muito maior. Então aqui, alimentos, enquanto a população, o crescimento demográfico, ele aconteceu numa velocidade muito menor, o crescimento populacional. Resultado, o mundo hoje ele produz mais alimentos do que a população consome. Por que falta alimento? Porque tem fome? Depende de o que se produz e para quem se produz. Beleza? No século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, surgem os seguidores de Malthus do ponto de vista demográfico, chamados então de neomalthusianos. Eles formulam sua teoria fundamentados no pensamento de Malthus. Os neomalthusianos falam que o crescimento demográfico, e aí reparem que para Malthus o problema é o crescimento da população e para os neomalthusianos o problema será também o crescimento da população. Então o crescimento demográfico, prestem muita atenção nisso daqui, é a causa da pobreza e o subdesenvolvimento. Beleza? Então, para os malthusianos, os neomalthusianos, os pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento demográfico é a causa da pobreza e do subdesenvolvimento. Então, quanto maior for o contingente populacional, maior é a pobreza, maior é o subdesenvolvimento. Então, se você controlar o crescimento demográfico, ou seja, o controle demográfico, isso daqui é o caminho para o desenvolvimento. Ou seja, eu não preciso me preocupar com nenhuma outra variável, segundo os neomalthusianos, para alcançar o desenvolvimento, que não seja controlar o crescimento da população. Segundo eles, quanto mais gente para dividir a riqueza, portanto, menor a riqueza para cada pessoa. Então, o tamanho da população é a causa, ou seja, uma lógica bem determinista,
da pobreza e do subdesenvolvimento. Como que eu combato a pobreza e o subdesenvolvimento? Controlando a população por meio do controle demográfico. Qual seria então a solução para os neomalthusianos? A solução é a popularização. A solução sempre, né, gente, para poder acabar com a pobreza e o subdesenvolvimento, a popularização dos contraceptivos. Essa é a solução para os neomalthusianos, uma vez que no período dos neomalthusianos, no pós-guerra, já existiam contraceptivos, enquanto no período de Malthus isso não acontecia de maneira tão eficiente. Então, por isso, casamento tardio e abstinência sexual. Então, qual que é a forma de se diminuir a pobreza e alcançar o desenvolvimento? Distribui contraceptivo. Pílula e camisinha para todo mundo, e essa é a chave do desenvolvimento de qualquer país. Quais são as principais críticas? É que a teoria neomalthusiana, os neomalthusianos, eles desconsideram, eles não levam em consideração os aspectos históricos e sociais de um povo que podem levar ao seu desenvolvimento ou ao seu subdesenvolvimento. Eles simplificam a análise e estabelecem uma relação de causa e consequência, tamanho da população, grau de pobreza ou subdesenvolvimento. População grande, pobre, país subdesenvolvido. População pequena, rico e país desenvolvido. Existem inúmeros exemplos que desconstroem com muita facilidade a teoria malthusiana ou neomalthusiana de países com pequena população e extremamente pobres. África, América Latina, América Central especialmente, Ásia, países de pouca população com um grau de pobreza e subdesenvolvimento enorme. E países com uma população numerosa no mundo hoje que tem um nível de desenvolvimento superior. Estados Unidos, Alemanha, a China tem crescido bastante, o Japão. Isso produz para a gente a contradição da teoria neomalthusiana, que é uma teoria ainda hoje muito aplicada por muitos governantes, que distribuem contraceptivos gratuitos para a população. O Brasil é um país que tem essa realidade, achando que com a distribuição de contraceptivo, além do combate a doenças sexualmente transmissíveis, que é fundamental, eles vão controlar a natalidade e vão reduzir a pobreza, já que vai ter menos gente nascendo, teoricamente menor a pobreza. Uma terceira teoria na linha dos malthusianos é a teoria ecomalthusiana da década de 70 em diante. Se Malthus associa o tamanho da população à fome, os neomalthusianos tamanho da população à riqueza ou pobreza, os ecomalthusianos associam o tamanho da população a pressões sobre recursos naturais. Então, nesse caso aqui, o crescimento demográfico pressiona os recursos naturais, podendo levar, pressiona os recursos naturais, gerando esgotamento. Então, pressiona os recursos naturais, podendo levar ao esgotamento desses recursos. Então, para os ecomalthusianos, aquecimento global, falta de matéria-prima, desmatamento dos grandes biomas terrestres, esgotamento de solo, todos esses fatores de pressão sobre os recursos naturais está intimamente ligado ao tamanho da população. Quanto mais a população cresce, mais o recurso natural é pressionado, mais tende ao seu esgotamento. É uma teoria bastante atrativa, porém, algumas críticas são feitas como na teoria neomalthusiana. Para a ecomalthusiana, a solução também é o controle demográfico. Como todo pensamento malthusiano, a solução é sempre o controle demográfico, já que o problema está no crescimento da população. Então, crescimento demográfico por também contraceptivos. Beleza? Então, tanto os neomalthusianos quanto os ecomalthusianos têm basicamente a mesma linha de pensamento, só que para os neomalthusianos, populariza contraceptivo para combater a pobreza. Para os ecomalthusianos, populariza contraceptivo para garantir a preservação dos recursos naturais. Quais são as principais críticas feitas? Primeiro, esse pensamento desconsidera alguns avanços nos processos produtivos que são processos mais sustentáveis,
que é a sustentabilidade, ou seja, garantir uma produção em larga escala, agredindo minimamente os recursos naturais. Eles não levam em consideração isso. E o segundo aspecto é que ela é uma teoria generalizante. Ela generaliza o modelo de produção e consumo. Por exemplo, o país que mais pressiona os recursos naturais chama-se Estados Unidos. É o país que tem maior taxa de produção e consumo, maior consumo de matéria-prima, maior taxa de poluição, maior geração de lixo per capita. Se o mundo inteiro tiver um padrão de produção e consumo no modelo norte-americano, de fato o tamanho da população vai pressionar os recursos naturais. Se o mundo não tiver um modelo de produção e consumo norte-americano, o tamanho da população não vai pressionar os recursos naturais. Portanto, não é o tamanho da população quem pressiona os recursos, mas é o modelo de produção e consumo que essa população adota que pressiona os recursos naturais. Se imaginarmos, então, as teorias consideradas teorias malthusianas, elas recebem críticas basicamente por simplificarem um problema e mais ainda simplificarem a solução desses problemas. O problema da fome no mundo, o problema da pobreza e do subdesenvolvimento e o problema do esgotamento de recursos naturais. Eles simplificam exclusivamente tratando sobre o tamanho da população. Percebam o seguinte, nesse modelo teórico das teorias malthusianas, elas são todas, para fazer de uma cor diferente aqui, ó, as teorias malthusianas são chamadas de teorias, no conjunto da obra, antinatalistas. Beleza? Porque, para eles, a solução é o combate à natalidade, o controle da natalidade. Portanto, são as três chamadas teorias antinatalistas. E as três teorias elas podem ser simplificadas por meio de um gráfico. Eu fiz esse gráfico aqui mostrando que a produção de alimentos é maior do que a população hoje, mas essas três teorias elas podem ser simplificadas por meio de um gráfico. O gráfico que colabora para as três, que representa essas três teorias ao mesmo tempo, já que o pensamento é o mesmo, o problema é sempre a taxa de natalidade, essas três teorias dizem o seguinte, que a população vai crescer num ritmo acelerado, então esse daqui é o crescimento demográfico, enquanto a produção de recursos, seja riqueza, seja alimento, seja os recursos naturais, não se renova na mesma velocidade em que a população cresce. Então, segundo os malthusianos, tanto o Neo quanto os Eco, quanto os malthusianos propriamente ditos, eles falam que existe um momento, um ponto de crise, e esse ponto de crise é o ponto em que a gente tem a insustentabilidade, não sei nem se existe essa palavra, com relação aos recursos, sejam eles os recursos alimento, os recursos capital, os recursos naturais. Então as três teorias são simplificadas ou demonstradas por exatamente esse mesmo gráfico, já que o problema é sempre a população, portanto, combate à população à natalidade, teorias antinatalistas. Beleza? Grande abraço!